Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, sou estagiária do curso de História da UFG e esse vídeo é para apresentar a vocês um tema que eu julgo ser muito interessante e muito importante para as mulheres brasileiras. Mais especificamente, falaremos a respeito da conquista do voto feminino no Brasil. Primeiramente, é necessário explicar o surgimento do movimento de mulheres entre o final do século XIX e início do XX, conhecidas como sufragistas. Sufrágio se refere ao processo de escolha de indivíduos que vão ocupar os cargos no Estado, ou seja, é o processo de votação. A partir dessa definição, pode-se perceber qual era a principal reivindicação feita por esse grupo de mulheres nesse período: o direito de votar. Por esse motivo, elas ficaram conhecidas como sufragistas, ou seja, aquelas que reivindicavam para as mulheres o direito de participar de escolha de seus governantes, nos países em que o mesmo não lhes havia sido concedido. No Brasil, o movimento feminino foi impulsionado analogamente com o fim do Império e início do Brasil República, no ano de 1889. O processo de industrialização e as mudanças trazidas pelo novo sistema político fizeram crescer as organizações de lutas femininas. O período da queda do Império até o golpe de Estado de 1930 é conhecido como Primeira República. Durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1891, o voto feminino chegou a ser proposto e discutido. Porém, ele foi negado. Um dos congressistas, o Sr. Muniz Freire, para se contrapor ao direito das mulheres, argumentou: essa aspiração se me afigura imoral e anárquica, porque no dia em que a convertêssemos em lei pelo voto do Congresso, teríamos decretado a dissolução da família brasileira. Ou seja, para ele, a conquista do voto feminino eliminaria a moral e os bons costumes da família. Ora, querer desviar o espírito feminil desse dever, que é a base de toda organização social, cujo primeiro grão é a família, é nulificar esses laços sagrados que se formam em torno da vida puramente doméstica da mulher e corromper a fonte preciosa da moralidade e da sociabilidade, demandando como condição de pureza sua abstenção completa da vida prática. Como se pode perceber, na posição desse congressista, a mulher era entendida como um ser que devia ser exclusivamente doméstico. Conceder direitos políticos, o direito de participação da vida pública, seria destruir a família, corromper a moral e a pureza da sociedade. Isso não era uma visão isolada, não era apenas o Sr. Muniz, na Assembleia Constituinte, que pensava assim. Embora o voto feminino tenha sido negado na Constituinte, não havia na Constituição nada que dissesse que as mulheres eram proibidas de votar. Ou seja, não estava escrito que elas podiam votar, mas também não estava escrito que elas eram negadas do voto. Deste modo, algumas mulheres começaram a entrar na justiça reivindicando o seu direito pessoal de votar. Muitos desses pedidos foram negados, mas segundo a pesquisadora Branca Moreira Alves, pelo menos 3 mulheres brasileiras conseguiram o alistamento eleitoral em 1905. São elas Alzira Vieira Ferreira Neto, Cândida Maria dos Santos e Clotilde Francisca de Oliveira. Além dessas conquistas individuais, em 1927, a Lei Estadual do Rio Grande do Norte conferiu direito de voto às mulheres. No artigo 17, essa lei dizia: no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por essa lei. É importante destacar que durante a Primeira República, o Brasil era federalizado, ou seja, o poder estava dividido entre os estados e a competência de legislar sobre a matéria eleitoral cabia a eles, levando em consideração as particularidades de cada um. Por isso, nesse momento, somente o estado do Rio Grande do Norte desimpediu as mulheres de votar, implicitamente. Ou seja, basicamente elas podiam votar, só que não estava escrito, as mulheres podem votar, mulheres vão lá e votem. Do final do século XIX até os anos 30 do século XX, muitas mulheres brasileiras se envolveram no movimento sufragista. Embora saibamos da participação de algumas mulheres negras sufragistas, esse movimento era formado majoritariamente por mulheres brancas, letradas, de classes médias e altas do país.
Ainda assim, as sufragistas criaram uma agitação na sociedade brasileira, organizando movimentos e partidos formados exclusivamente por mulheres, escrevendo textos, fazendo passeatas e pressionando a classe política em busca da igualdade de direitos políticos entre homens e mulheres. Uma dessas sufragistas, que teve bastante destaque, se chamava Berta Lutz. Berta era cientista, líder feminista e política. Foi uma das aguerridas combatentes da luta pelo voto feminino e pela igualdade de direito entre mulheres e homens. Lutz participou diretamente na articulação política, cujo resultado formou as leis que concederam o direito de voto às mulheres. Filha de Adolfo Lutz, renomado médico e cientista brasileiro, foi uma das organizadoras do movimento sufragista no Brasil. Isso não se deu à toa, já que Lutz, logo no início do século XX, estudara na Sorbonne. Sorbonne era a mais tradicional universidade francesa nesse período, o que garantiu a ela o contato com os movimentos feministas europeus. Como se pode perceber, Berta Lutz, assim como a maioria das sufragistas, era de uma classe privilegiada. Não era qualquer um que tinha condições de estudar na Sorbonne, ainda mais uma mulher. Em 1922, Berta formou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a sigla FBPF, aliada de mulheres cujos sobrenomes tinham peso político. Isso porque essas aliadas trariam ao movimento maior visibilidade. A atuação desse partido feminino tinha como principal mote a luta pela garantia do voto às mulheres. Em 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, quando ainda era a primeira suplente do Partido Autonomista, Berta Lutz atuou juntamente com a FBPF para levar as propostas do movimento feminista às discussões de elaboração da nova Constituição do país. Em 1828, Berta aliou-se ao então candidato a governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine. Essa aliança tinha benefícios mútuos, pois ao passo que a campanha de Lamartine crescia nacionalmente, a FBPF conquistara um aliado na busca ao sufrágio feminino. Agora eu estou mostrando a vocês uma imagem do Lamartine, que é esse homem à esquerda da imagem, praticamente o único que está na frente. Aí tem dois homens, né? Na legenda está escrito: ao desembarcar no Rio de Janeiro, Juvenal Lamartine de Faria, governador do estado do Rio Grande do Norte e patrono do voto feminino, é recebido por autoridades e líderes feministas. Essa foto é de 1928. Em 1931, a Federação promoveu seu segundo congresso. Nele, tratou-se principalmente de questões trabalhistas. A conquista definitiva do direito da mulher ao voto, reconhecido pelo Código Eleitoral de 1932, estabeleceu o começo de um gradual esvaziamento do Partido Feminista. Com a instauração do Estado Novo, em novembro de 1937, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino foi extinta. Foi somente após muitas tentativas e reivindicações que o voto feminino se tornou uma possibilidade em todo o Brasil. Em 1932, o Código Eleitoral, em seu artigo 2º, afirmava: é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código. As mulheres eram assim reconhecidas como eleitoras. Porém, um outro artigo desse mesmo código dizia que, artigo 121, os homens maiores de 60 anos e as mulheres em qualquer idade podiam isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. Dessa forma, o voto das mulheres não era obrigatório como o voto masculino. 2 anos depois, a Constituição de 1934 consolidou o voto feminino como direito, determinando que são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. O artigo 109 da Constituição de 1934 dizia que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para homens e para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, ou seja, mulheres que têm empregos públicos. Deste modo, a Constituição de 1934 não
produziu igualdade entre o voto feminino e masculino, uma vez que o voto dos homens era obrigatório e o voto das mulheres só era obrigatório a uma minoria, aquelas que exerciam função pública remunerada. Ainda assim, a Constituição consolidava o direito de voto das mulheres e expressava o sucesso da luta e da mobilização das mulheres sufragistas. Como vimos, o direito de voto feminino foi conquistado, dentre outras coisas, pela forte mobilização das mulheres sufragistas. Nem todas as mulheres brasileiras que lutavam pela igualdade entre homens e mulheres, entretanto, concordavam com a principal bandeira das sufragistas, o voto feminino. Uma das amigas de Berta Lutz, a anarquista Maria Lacerda de Moura, por exemplo, em uma carta expressou a Lutz seus descontentamentos quanto ao movimento. Eu passara a considerar o feminismo uma palavra que se resvelara para o ridículo e perder o sentido. Transformar-se-á numa arma da civilização unissexual. Em que consiste a emancipação feminina? De que vale o direito de voto por meia dúzia de mulheres no parlamento, se essas mesmas continuam servas em uma ordem social de senhores e escravos, explorados e exploradores, patrões capitalistas e assalariados? Ou seja, ela questionava de que adiantava o voto feminino se ele ia abranger apenas uma minoria da sociedade feminina. Como se pode perceber, para Maria Lacerda de Moura, a luta pelo voto feminino não resolvia em nada o problema da maioria das mulheres brasileiras, as mulheres trabalhadoras. Segundo ela, mesmo com o direito de voto, as mulheres trabalhadoras permaneceriam servas de seus senhores, de seus patrões. Era preciso, assim, ir além do movimento sufragista e empreender uma luta não pelo voto, mas uma luta por uma transformação radical da ordem social. Uma luta que acabasse com a divisão entre explorados, exploradas e exploradores. Levando em consideração tudo que eu expliquei, a luta de mulheres brasileiras ajudou a conquistar o direito ao voto feminino, de modo que, atualmente, a igualdade política entre mulheres e homens é garantida por lei. Mas será que a participação feminina na política, hoje, é igual à dos homens? E as mulheres trabalhadoras? As mulheres pobres? As mulheres negras? As mulheres indígenas? Será que só a igualdade de direito político garante a libertação feminina contra o sofrimento que enfrentam diariamente? O que seria necessário fazer para mudar essa realidade? Deixo a vocês o desafio de pensar essas questões, relembrando quão importante foi e tem sido a mobilização e a organização de mulheres para conquistar direitos e caminhar rumo à equidade.